Olá pessoal, hoje nós faremos o seguinte exercício. Vamos criar um algoritmo que determine o maior e o menor número informado pelo usuário. O usuário também deverá informar a quantidade de números que ele deseja passar para o sistema. Então vamos criar nossa aplicação. File, New, Project, Visual C Sharp, Console Application. Vou chamar o meu projeto de maior, menor. Ok. Vamos colocar um comentário de bloco em nosso programa. Determina o maior e o menor número informado pelo usuário. Agora, pessoal, vamos começar o nosso programa. Primeiramente, vamos criar as variáveis que nós iremos utilizar no decorrer do programa. Vou criar uma variável chamada maior, uma variável denominada menor, uma denominada i, que será o nosso contador, e uma variável número, que servirá para armazenar o número que o usuário irá informar, e uma variável chamada tl, que representará quantos números o usuário deseja informar em nosso programa. Então, vamos começar, primeiramente, exibindo uma mensagem na tela. WriteLine. Determina o maior e menor número informado pelo usuário. Agora vamos perguntar para o nosso usuário quantos números ele deseja informar. E vamos ler essa informação. PL irá armazenar a conversão de um texto para um número inteiro de 32 bits do texto que eu irei capturar por meio do comando readline. Pronto. Com isso, pessoal, nós já sabemos quantos números o nosso usuário deseja informar. Agora, nós começaremos a ler os números. Então, irei mostrar uma mensagem solicitando que o usuário informe o primeiro número.
Vou ler esse número e armazenar na variável número. Pronto. Como nós já lemos o primeiro número, pessoal, esse número que nós acabamos de ler é, na realidade, o nosso maior número, por enquanto, e também o nosso menor número. Agora nós devemos continuar a ler os números que o usuário deseja informar até que nós atingimos o total de TL números. Então, o que nós iremos fazer? Como eu falei que o nosso I é o contador, como nós já lemos um número, eu vou fazer com que o I receba 1, para indicar que nós já lemos o número. E agora, nós iremos utilizar o laço de repetição for para ler o restante dos números. O laço de repetição for funciona da seguinte maneira: for, dentro do parênteses, nós devemos colocar 3 itens. O primeiro item é o valor inicial da variável, que nós utilizaremos como contador. No caso, nós iremos utilizar a variável I. Então, I recebe 2, ponto e vírgula. Por que 2, pessoal? Porque nós já fizemos uma leitura de um número. Então, agora seria a próxima leitura. Seria a leitura do segundo número. Então, o nosso contador irá iniciar com 2. O segundo item do for é a condição que determina se o for irá continuar repetindo os comandos que estão presentes dentro do bloco de comando ou irá encerrar o laço de repetição. Enquanto essa condição que nós informarmos aqui for verdadeira, ele irá continuar a executar o laço de repetição. No caso aqui, eu vou colocar enquanto o I for menor ou igual a TL, que é a quantidade de números que o usuário deseja informar. Lembrem-se que cada item que eu devo informar no for vem precedido de ponto e vírgula para indicar que esse comando acabou. E o terceiro é o incremento do nosso contador. De quanto em quantos números eu desejo incrementar o meu contador I. No caso, eu quero incrementar o I de 1 em 1. Então, eu posso colocar da seguinte maneira: I mais mais. Isto aqui, pessoal, I mais mais, seria a mesma coisa que eu tivesse colocado I recebe I mais 1. É como se fosse uma abreviação para esse comando que está comentado acima do for. Pronto. E agora, dentro do laço de repetição do for, eu irei ler o restante dos outros números. Vou ler o número que o usuário irá me informar. Vou mudar a mensagem agora. Onde eu colocarei o I para representar, informe o segundo número, informe o terceiro número, o quarto número. Como o I é o nosso contador, ele já vai servir na nossa exibição. E agora, eu vou verificar se o número informado pelo usuário é o nosso maior número ou o nosso menor número. Para isso, eu irei utilizar o comando if. Se o número informado pelo usuário for menor do que o meu menor, o que eu irei fazer?
irei mudar o valor do meu menor número. O meu menor número passará a ser número. Farei a mesma coisa para o maior. Se o meu número que o usuário acabou de informar for maior que o meu maior, maior receberá o valor de número. Pronto. Ao terminar o laço de repetição, o programa terá determinado o maior número e o menor número informado pelo usuário. Detalhe, pessoal. Esse programa, o usuário deverá informar pelo menos um número. Agora, vamos exibir a mensagem informando qual é o maior número e o menor número informado pelo usuário. O maior número é maior. E faremos a mesma coisa para o menor número. E agora, colocaremos aí o comando readKey para que nós consigamos ver o resultado da aplicação. Vamos testar o nosso algoritmo. Deseja informar quantos números? 5. Forma o primeiro número. 2, 5, 9, 4, 11. O maior número é 11 e o menor número é 2. Então, nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Na próxima videoaula, pessoal, eu ensinarei a utilizar o debug do Visual Studio. Até a próxima.